O presidente Jair Bolsonaro exonera o secretário de Cultura, Roberto Alvim, depois da publicação de um vídeo polêmico. O Ministério da Educação anuncia reajuste no salário dos professores. O número de financiamentos de veículos cresceu mais de 10% em 2019. É o melhor resultado dos últimos 5 anos. No Rio de Janeiro, o Festival Matsuri permite aos cariocas a experiência de um mergulho na cultura japonesa. E na última reportagem da série Cuidando do Seu Bolso, as dicas para conseguir informações preciosas para o cuidado com as finanças. O Repórter Brasil começa agora com Aline Bastos e Paulo Leite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro comunicou hoje, por meio de nota oficial da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o desligamento de Roberto Alvim do cargo de secretário especial da Cultura. Na mensagem, o presidente diz o seguinte, abre aspas, um pronunciamento infeliz, ainda que tenha se desculpado, tornou insustentável a sua permanência. Fecha aspas. Na madrugada dessa sexta-feira, Alvim divulgou em sua conta pessoal no Twitter um vídeo que remete a trechos de um discurso do ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels. Na nota oficial, o presidente Bolsonaro reitera o repúdio dele às ideologias totalitárias e genocidas, bem como qualquer tipo de ilação a elas. Por fim, manifesta apoio total e irrestrito à comunidade judaica. José Paulo Martins vai assumir o cargo interinamente até a escolha do novo secretário. O Ministério da Educação anunciou hoje um aumento para os professores da educação básica. Veja os detalhes na reportagem. Já está valendo. O novo piso salarial dos professores da rede pública da educação básica agora é de R$ 2.886, 12,84% a mais que o valor anterior. É o maior aumento em reais desde 2009. Quem segura na caneta para ensinar uma criança a ler e escrever, essa pessoa, esse profissional, essa professora é que é a heroína, o herói da educação no Brasil. Todo ano, o governo repassa para os municípios dinheiro para custear os alunos das escolas públicas, por meio do Fundeb. A União calcula o custo de cada aluno e estipula o total a ser enviado. O cálculo para o reajuste do piso dos professores é feito de acordo com o crescimento do valor anual por aluno. Para 2019, o valor chegou a R$ 3.440, contra R$ 3.048 em 2018. E essa diferença serviu de base para o reajuste. Os 4 milhões de estudantes que fizeram a prova do Enem já podem consultar os resultados. A taxa de participação dessa edição, que ultrapassou 77%, foi recorde. O sonho de fazer faculdade de medicina está mais próximo para Ana Clara. A estudante tirou nota 1000 na redação do Enem e também se saiu bem nas outras provas do exame. Eu me preparei muito com a ajuda dos professores aqui da academia. Eu fazia pelo menos 2 redações por semana e sempre indo atrás de repertório para usar, de informações. Ao todo, 53 pessoas tiraram nota máxima na redação do Enem. Por outro lado, 143.736 candidatos ficaram com 0, principalmente por terem entregue a prova em branco ou fugido do tema proposto. A nota média da redação foi de quase 593 pontos. Na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, a nota média foi de 520,9. Matemática e suas tecnologias, 523,1. Ciências humanas e suas tecnologias, 508. E ciências da natureza e suas tecnologias, 477,8. Com as notas do Enem em mãos, estudantes podem concorrer a uma vaga no SISU, que seleciona alunos para universidades públicas em todo o país. Também é possível se candidatar a uma bolsa de estudos em faculdades particulares pelo ProUni ou solicitar o financiamento estudantil pelo FIES. Agora é muito importante ele saber quais são as opções dele de curso. Não aconselharia a pessoa ir atrás apenas da nota de corte. É importante ele também ter uma afinidade com o curso. Neste ano, o Enem começa a transição
para a era digital. A meta foi dobrada e a ideia agora é fazer com que 100 mil participantes realizem a prova por computador. Nós já definimos qual vai ser a tecnologia de aplicação, nós já estamos fazendo o levantamento dos locais de prova, nós já estamos consultando as escolas para que elas recebam e apliquem o Enem Digital agora esse ano. As deduções do imposto de renda com pagamento da Previdência Social de empregados domésticos deixaram de valer este ano. Mas outros gastos podem ser abatidos na hora de fazer a declaração. O prazo para a entrega das declarações de imposto de renda começará só no início de março, mas muita gente já está preocupada com esse assunto. Início de ano é época de juntar recibos, notas fiscais e documentos para fazer as deduções do imposto a pagar ou até aumentar os valores de restituição. No caso dos gastos com educação, é possível abater despesas de até R$ 3.500 com escola dos dependentes, faculdade própria ou dos dependentes que tenham até 24 anos e cursos de pós-graduação. Não valem os gastos com cursos de idiomas, profissionalizantes e pré-vestibulares. Despesas com saúde não têm limites. Podem ser usados para dedução os gastos com médicos, dentistas, psicólogos, planos de saúde, exames laboratoriais e até aulas de pilates quando forem uma empresa de fisioterapia. Mas academia, procedimentos estéticos e nutricionistas estão fora da lista de itens deduzíveis. Pensão alimentícia também pode ser abatida, assim como os gastos com previdência social e planos de previdência privada no modelo PGBL. Esse ano, as famílias que têm empregados domésticos não poderão mais restituir os valores pagos com a previdência deles. Ciente de todos os gastos que você pode deduzir, é hora de fazer simulações. Pais, filhos, cônjuges e até avós e enteados podem ser declarados como dependentes, mas é bom avaliar se não vale a pena fazer a declaração deles separadamente. Eu gosto muito dessas simulações, porque às vezes assim, eu tenho casos de pensões que junto, somo as pensões das pessoas separadas, a pensão do meu filho, eu somo a pensão que eu recebo, meu imposto dá agora mesmo, recentemente, 13 mil a pensão, sabe, a pensão é do filho, ela não ganha nada com isso, ela já tem a renda dela. Se eu tirar a pensão, ela vai receber 1.000. Essas simulações, essas estratégias precisam ser feitas, entendeu? Essas deduções e precisam ser desenhadas. Então, a declaração de imposto de renda, ela não pode ser feita só no botão automático. Porque eu costumo falar também, a declaração é muito fácil de fazer. Porque ela é um passo a passo que eu vou copiando e fazendo. Agora, a análise dela que é complicado. A melhora dos indicadores econômicos tem reflexos na construção civil. O setor é um dos que mais emprega no Brasil e deve fechar o ano com 150 mil novos empregos com carteira assinada, segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. O Ian é assistente de engenharia nesta obra. Ele estava desempregado havia 1 ano e conseguiu a vaga no início de 2019. A gente tem notado uma melhora bem grande do mercado. A gente acredita que não vai voltar a ser o que era lá para 2011, 2012, mas gradativamente vai melhorando. No último ano, o reaquecimento do setor de construção civil foi confirmado pelo bom desempenho no 3º trimestre. O segmento cresceu 4,4% na comparação com o mesmo período de 2018, segundo o IBGE. O setor da construção civil deve crescer 3% em 2020. Esta é a previsão da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Com isso, devem ser gerados 150 mil postos de trabalho formais até dezembro. Em 2019, já foi um ano melhor do que os outros, mas ainda não foi um ano bom. E a gente conseguiu a criação de aproximadamente 100 mil novos empregos. Então, certamente, 2020 será melhor do que isso. A gerente comercial desta construtora confirma o otimismo do setor com os 8 lançamentos previstos para este ano. A gente está vindo com todo a vapor nessas contratações esse ano de 2020. Então, a gente está praticamente duplicando o nosso quadro de funcionários entre 2019 e 2020. A construção civil é a mola do crescimento econômico. Ou seja, quando começa a indústria de construção, várias outras indústrias começam a funcionar ao mesmo tempo. Tá? Isso gera emprego, gera expectativa, gera consumo. Tá? Isso é muito bom para a economia.
A divulgação de 3 indicadores importantes da economia e as consequências disso são assunto da análise de Adalberto Piotto. Eu conversei com ele, veja aí. Eu começo pelos indicadores, o de produção industrial, o de serviços e o de vendas do varejo. 2 deles vieram negativos e 1 abaixo das expectativas. Esses indicadores preocupam? Boa noite para você. Muito boa noite, Paulo. Acho que antes da gente imaginar se isso é preocupante para o crescimento do PIB agora de 2020 ou mesmo do ano passado, de 2019, ainda falta dezembro ainda para computar o ano todo, é se perguntar exatamente o que esses dados têm do ponto de vista mais aberto. Vamos lá. A produção industrial caiu em novembro, sim, caiu 1,2%. Eu vou tomar os dados aqui para que eles não me fujam. Em São Paulo, só para você ter uma ideia, que é a maior indústria do país, que tem 34% do parque industrial brasileiro, caiu um pouco mais, 2,6%. O próprio IBGE explica essa queda dizendo que em novembro houve férias coletivas no setor automotivo, e São Paulo é uma grande parte da indústria de São Paulo é do setor automotivo, porque a produção de novembro foi antecipada para outubro. Ou seja, não é exatamente uma preocupação esse dado um pouco abaixo no mês de novembro. Se a gente pegar o setor de serviços, que teve uma pequena queda de 0,1%, mas se contrapondo a setembro e outubro, o crescimento foi de 2,2%. Ou seja, eu vinha de um crescimento forte e uma pequena queda no mês de novembro. Isso só no setor de serviços. Se olhar para novembro, por exemplo, dos dados de varejo, nós tivemos até um crescimento de 0,6%. A frustração aí não vem pelo número positivo, vem porque ele veio aquém das expectativas, que era de 1,2% numa expectativa do mercado. Os dados ainda precisam ser levados em conta sobre um outro aspecto. Nós tivemos o ano passado, para se ter uma ideia, um avanço de 11,4% no financiamento de veículos novos e usados. Quando se fala em financiamento, quer dizer credibilidade, em quem empresta dinheiro e confiança em quem toma o empréstimo. Isso tudo faz um favor gigantesco para o crescimento da economia, tanto do ano passado como do próximo ano, agora em 2020, que nós já estamos em pleno ano. Isso tudo vai ter influência na taxa de juros, Piotto? A primeira reunião do ano do Copom, o Comitê de Política Monetária, é agora em fevereiro, dias 4 e 5, né? Exatamente, Paulo, e talvez acho que isso explique uma avaliação precipitada de parte dos economistas dizendo que esses dados negativos ou aquém do esperado poderiam influenciar no crescimento ou na potência de crescimento da economia brasileira agora em 2020. Não chega a esse ponto. O que se tem neste momento é uma guerra ideológica de economistas que defendem um corte ainda maior dos juros, que já estão em 4,5%, e de economistas que dizem que não é preciso mais corte, porque a política já estaria estimulativa. Ok, Piotto, obrigado mais uma vez. Como você viu aí no comentário do Piotto, o número de financiamentos de veículos cresceu mais de 10% em 2019. É o melhor resultado dos últimos 5 anos. Essa é a principal forma de compra de veículos aqui no país. Para trocar de carro, Leandro vai financiar uma parte da conta. Em banco a gente tem uma linha de crédito, então fica mais fácil. A gente estava passando aqui em frente e eu resolvi olhar, mas ainda não cheguei e fiz as contas. Nesta concessionária em São Paulo, de cada 10 carros vendidos, 6 são financiados. Em todo o ano passado, entre novos e seminovos, foram vendidos cerca de 6 milhões de veículos por meio de financiamento. Os números seguem a recuperação iniciada há 2 anos, depois da crise econômica iniciada em 2014. O aumento no último ano foi de 11,4% no financiamento de veículos. Foram 2 milhões e 200 mil veículos novos, alta de quase 10%. E 3 milhões e 800 mil usados, um crescimento de 12,4% em relação a 2018. Algumas famílias ficaram mais conservadoras em função das incertezas em relação ao futuro, a concessão de crédito diminuiu e ela veio voltando. No passado ela teve uma expansão expressiva no segmento automotivo e deve continuar crescendo, segundo as estimativas de analistas do setor, em 2020. Com juros mais baixos, os financiamentos tendem a ficar mais baratos, mas outros fatores são levados em conta para o cálculo das taxas. Dependendo da entrada que você dá, quanto maior, melhor, né? A taxa de juros vai ser menor. A quantidade de meses também é um outro fator. E principalmente hoje nós estamos falando de score, né? Que é o quanto o CPF da pessoa tem de escoragem no mercado. Então são esses 3 fatores que vai poder dar uma taxa menor ou não. Apesar das condições da compra a prazo, este casal
Central não quer conversa, pretende pagar à vista. É todo um planejamento, né? A gente deixa de fazer alguns gastos que podem ser considerados um pouco mais supérfluos, tudo, né, em benefício de pegar e fazer a compra à vista, obter um desconto melhor. Daqui a pouco, um skate diferente vem chamando a atenção em Santa Catarina. Ele usa uma vela para se movimentar. E mais, em Manaus é um dos destinos mais procurados por turistas nessa época de férias. Saiba o porquê depois do intervalo. Pacata a vida no campo. E põe pacata nisso. Jeca, levanta, homem. Faz 2 horas que eu levantei, você ainda tá dormindo? Mazzaropi é o Jeca Tatu. Se nós dois for agarrar brigar por causa do burro, nós dois somos mais burros do que o burro que tá estragando a horta aí. Entendeu, seu burro? Sorta. Vamos. No Cine Verão, hoje, 11h30 da noite. Pato no Tucupi. Acompanhamento, passeio de barco e muita natureza. Tutu de feijão. Harmoniza com arquitetura, museus e cachoeiras. Galinhada. Combina com trilhas e muita aventura. Peixe assado. Fica perfeito com praias e um passeio no centro histórico. Churrasco. Vai bem com serras e cataratas. Deixe o sabor do Brasil levar você. Viaje. Ministério do Turismo, Governo Federal. Copa Santiago de Futebol Juvenil. Hoje, um clássico do futebol sul-americano, Alianza Lima e Palmeiras. Ao vivo, 9 da noite, aqui na TV Brasil. Nesse domingo tem jogão da Copa Santiago de Futebol Juvenil e o aquecimento é aqui com a gente. O No Mundo da Bola começa mais cedo, 8 da noite. Te espero na TV Brasil. A gente volta falando de futebol. Tem os estaduais que estão começando e a estreia da seleção no pré-olímpico. As negociações esse começo de ano também seguem chamando a atenção. E Márcio Guedes analisa pra gente. Oi, Márcio. Boa noite para você. Olá, Márcio. Boa noite. Bom, olha só, vou começar agora pela seleção. O pré-olímpico começa já amanhã e o Brasil joga domingo, não é isso? São 10 times e só 2 se classificam para as Olimpíadas lá de Tóquio. E aí eu te pergunto, o Brasil tem boas chances? Vai defender o título lá no Japão? Boa noite, Aline. Boa noite, Paulo. Olha, falar logo de cara assim das Olimpíadas é meio perigoso. Tem um pré-olímpico ainda. Em outras ocasiões, o Brasil teve imensas dificuldades e sequer participou, né, da competição. A última foi muito boa, né? O Neymar foi bem, o Brasil foi campeão jogando no Brasil. Agora, essa seleção é uma seleção que tem bons jogadores, ótimas revelações, como se viu agora há pouco aí, né? O Renier, não é? O Bruno Guimarães, o Matheus Henrique do Fluminense. Agora são jogadores que estão envolvidos em negociações, estão de saída do Brasil até. Então, não sei até que ponto essa roda viva da vida deles pode influenciar nesse momento. É preciso muito cuidado dos dirigentes em relação a isso. O grupo do Brasil tem problemas, o Uruguai é um adversário temível, vão entrar 2 para depois enfrentar outros 2 do outro grupo. Então, acho que o Brasil tem que ter muito cuidado, vai ser uma competição muito difícil, mas acho que, tecnicamente, só do ponto de vista tático e técnico, o Brasil está bem colocado. Que bom. Falando de estadual agora, Márcio, eles voltam, né, a partir de amanhã. Carioca e Pernambucano, terça-feira Mineiro, quarta-feira Paulista, Baiano e Gaúcho. Você gosta dos estaduais, Márcio? Tem muita gente que defende o fim, né?
Ô Paulo, eu gosto do estadual, gosto da rivalidade, o torcedor gosta. Agora, na verdade, a importância dos títulos dessas competições está caindo ano a ano, né? Por desorganização, porque os times, por exemplo, no Rio de Janeiro, você vai ter o começo do campeonato com o Flamengo com um time de sub-23, o Botafogo vai colocar time reserva nas 2 primeiras rodadas. Olha só, a reserva do Botafogo, imagina que é que não pode ser isso. E vai ser assim uma coisa meio para constar calendário, os times estão com pré-temporada ainda em andamento. Não há um entrosamento entre clubes e federações. Os campeonatos são muito mal cuidados, calendários atropelados com Copa do Brasil começando muito cedo. Então, é tudo feito para que a competição realmente tenha uma importância muito pequena. Resta essa saudade do torcedor, a velha rivalidade, tudo isso que deixa o campeonato ainda com assim, uma coisa gostosa de briga de torcedor, de brincadeira dos torcedores. Então, eu acho que sou favorável, agora com enxugamento cada vez maior e menos clubes com menos tempo. Tá certo. Agora, Márcio, para fechar, a gente fala aí das negociações desse começo de ano, né? Tem Gabigol, Pedro, Rony, Arana. O que você destaca aí pra gente, Márcio? O destaque absoluto do Flamengo. O Flamengo é um time que hoje em dia está com um elenco muito acima dos outros. O Gabigol tem tudo para deve permanecer. O Pedro é uma boa contratação. Se for aquele Pedro do começo do Fluminense, que depois da sua lesão ele não foi bem, da Itália não fez sequer um gol, mas se ele voltar bem, tem o Pedro Rocha também que veio. O Flamengo está com um grupo muito forte, muito superior, não só aqui no Rio, mas principalmente também no resto do Brasil. Acho que o Flamengo dá um exemplo de profissionalismo. Agora, é perigoso o futebol brasileiro essa disparada do Flamengo. Ok, Márcio, obrigado. Bom fim de semana para você. Márcio Guedes ao vivo aí com a gente. Obrigada, Márcio. Corrida, ciclismo, academia ou dança. Não importa, o que vale é se mexer. A atividade física previne doenças e combate a ansiedade. Há alguns anos, Tomás certamente não se imaginaria treinando para participar pela 4ª vez de uma meia maratona. Ele tinha 60 anos quando decidiu romper com um ritmo de estresse que causou muitos problemas de saúde a ele. Hoje, ele precisa tomar muito menos remédio. Antes, eram 22 comprimidos por dia. Atualmente, são 2. Além de todos os meus problemas, eu tive até síndrome do pânico, que foi solucionada, evidentemente, com terapia, mas também chegou ao ponto que o meu psiquiatra falou, vai correr, ativa, corre mais, porque isso vai ajudar. Que ajudou. Os exercícios físicos previnem e combatem vários tipos de doença, do colesterol alto aos distúrbios mentais. Quando a gente pratica atividade física, a gente melhora uma coisa chamada capacidade aeróbica. Por quê? Quanto melhor a sua capacidade aeróbica, menor a sua chance de morrer. Causas cardíacas, câncer, que muitas das vezes não se fala sobre isso, doenças reumatológicas. Então, muitas e muitas doenças têm seu prognóstico melhorado quando o indivíduo, o paciente faz atividade física. Os distúrbios relacionados à ansiedade afetam 9,3% da população brasileira. É o equivalente a mais de 18 milhões de pessoas. Os dados são da Organização Mundial de Saúde. Nas Américas, o Brasil é o 2º no ranking dos países com o maior número de casos. Em primeiro está os Estados Unidos e em terceiro, Cuba. O exercício físico libera neurotransmissores como a serotonina e a endorfina, que têm impacto no humor. Esses hormônios são importantes para trazer a sensação de bem-estar. A atividade física, ela regula o sono, ela fortalece o sistema imunológico. O ideal é que a pessoa busque a atividade física como um suporte mesmo para enfrentar a questão da ansiedade. No litoral de Santa Catarina, a invenção de um equipamento que mistura vela e skate tem chamado a atenção de turistas e moradores. Começou como uma brincadeira, mas o equipamento funcionou tão bem que o inventor já enxerga a possibilidade de ter descoberto um grande negócio. Vamos ver na reportagem da nossa parceira, a TV Sul Catarinense. Há 7 anos, o Thomas, que possui nome de inventor, decidiu que iria criar sua própria diversão. Depois de juntar o gosto por esportes como vela e esqui, surgiu a ideia que resultou neste equipamento aí, chamado pelo inventor de Wall Sails. Isso aí foi uma situação em que tinha um pedaço de pano de uma vela usada de um barco, porque eu já velejo desde os 14 anos, e aí eu olhei para aquele pedaço de pano, comecei a andar de skate aos 50 novamente, e aí eu pensei, será que isso aqui me puxa? Olhando o diferente invento em ação, podemos logo relacioná-lo com o skate.
mas ele possui algumas diferenças. As rodas são maiores para poderem transitar por diferentes terrenos, o shape, onde são apoiados os pés, são mais estreitos e flexíveis. E claro, o item principal, a vela, é ela que irá fazer com que o invento se movimente. A posição aqui da vela, bem alinhada com o vento vem de lá, ó, a vela está neutra. Então eu posso segurar com 2 dedos, de tão neutra que ela fica. Isso aí, até colocando em cima da cabeça, sempre que ela estiver neutra, vai ficar zerado. Se nós quisermos acelerar, é só colocar 45 graus para cá. Ó, então, percebe a pressão, será? Ela inflou, né? Enquanto Thomas passeava de um lado para outro na beira-mar, o Gilberto, que estava brincando com o filho na faixa de areia, observava curioso o diferente equipamento. Eu nunca tinha visto antes, achei bem legal, bem diferentão mesmo. A curiosidade às vezes é mais latente, se demonstra quando elas vêm perguntar, mas você inventou isso? Onde tem para comprar? Como é que funciona? Então isso é toda hora, assim. Isso é bacana. Dependendo da força do vento e do terreno utilizado para a prática, o All Sails pode alcançar uma velocidade razoavelmente alta. Então, para andar nele é preciso utilizar equipamentos de segurança, como capacete, cotoveleiras e joelheiras. Há 2 anos a gente chegou no protótipo mais, vamos dizer assim, profissional, mais bem acabado, e aí já está, o estoque já está formado e pronto para comercialização. Estava em férias, tal como agora, e aí eu fui experimentar um protótipo e começou a puxar no vento lá. Eu falei, uau, esse negócio anda, esse negócio funciona. E aí ficou, uau, Sails é vela em inglês, né? Que legal, né? Que legal mesmo, que empolgação. Empolgação. Manaus recebeu mais de 250 mil turistas no ano passado. A capital é uma das favoritas de brasileiros e de estrangeiros na época das férias. Mas qual é o destino e os principais pontos escolhidos pelos turistas? É o que a gente vê agora na reportagem da nossa parceira, TV Encontro das Águas. Janeiro, para muitos, é um mês de férias. E nesta época do ano, Manaus recebe diversos turistas curiosos em conhecer a Amazônia. Os roteiros escolhidos vão desde a cultura, passando pela fauna e flora. Uma apreciação das belezas regionais. A grande procura são pelos passeios regionais, que são passeios diários, tem duração de dia todo, que fazem o nado com os botos cor-de-rosa, visita a tribo indígena, tem o almoço e encontro das águas. Esse é sempre o mais procurado, que é o passeio pelo rio. Entre janeiro e maio de 2019, Manaus recebeu 285 mil turistas, segundo dados da Amazonas Tour. Foi um aumento de mais de 3% se comparado ao mesmo período de 2018. Dentre esses números, o que mais cresceu foi o de visitantes estrangeiros. Foram 106 mil turistas que vieram de outros países. Ao andar pelo centro da cidade, é comum ver turistas circulando próximo aos pontos turísticos. Esta paulistana havia chegado há pouco mais de meia hora, mas não perdeu nem um minuto sequer. Para ela, há muito a se conhecer. Os costumes, a culinária, né, que eu já tive a oportunidade de provar aí algumas frutas e sucos bem diferentes para a gente, né, e um pouco da história também, né. E falando no teatro, este é o ponto de partida de muitos viajantes. Os estrangeiros são os mais atraídos pela história da cidade. Este grupo também chegou há poucas horas, vindo de uma conexão do Rio de Janeiro a Manaus, em primeira viagem ao Brasil. Para eles, o teatro é algo que vai além da imaginação. Uma casa de ópera que se pode ver nas grandes cidades europeias, como Paris e Viena. Uma joia impressionante no meio da floresta. Seja para estrangeiros ou brasileiros, Manaus tem muito a mostrar. E o crescimento no número de turistas deixa essa busca por novidades bem evidente. E é uma forma de mostrar de perto tudo o que muita gente apenas tinha ouvido falar. A gente ouve muito falar sobre a parte da natureza, né? A junção das águas lá do Rio Negro e do Solimões. Também o mercado municipal, os museus que tem aqui são bem interessantes.
próximo bloco, um aplicativo de celular ajuda os profissionais do SAMU a salvar mais vidas. E mais, onde e como conseguir a boa informação que ajude a alcançar o equilíbrio financeiro. Tema da última reportagem da série Cuidando do Seu Bolso. E depois do intervalo. Nesse domingo tem jogão da Copa Santiago de Futebol Juvenil e o aquecimento é aqui com a gente. O No Mundo da Bola começa mais cedo, 8 da noite. Te espero na TV Brasil. Copa Santiago de Futebol Juvenil. Hoje, um clássico do futebol sul-americano. Aliança Lima e Palmeiras. Ao vivo, 9 da noite. Aqui na TV Brasil. O governo do Rio de Janeiro afastou hoje o diretor de saneamento da Companhia de Água e Esgoto, Marcos Gimelli. Há cerca de 10 dias, moradores da região metropolitana reclamam que a água da torneira tem apresentado cor, cheiro e gosto estranhos. Hoje a SEDAI informou que chegou ao Centro de Tratamento de Guandu, lá na Baixada Fluminense, o equipamento que vai ser usado para a aplicação de carvão ativado na água. Um processo que, segundo a companhia, resolve o problema. A SEDAI explicou que o gosto e o cheiro são por causa da substância geosmina, produzida por algas, e que não há risco para a saúde. A expectativa é que o abastecimento da água tratada com carvão ativado comece já na semana que vem. Também hoje, 3 funcionários da SEDAI prestaram depoimento à polícia. É que o inquérito foi aberto para investigar o problema no abastecimento. A criminalidade em todo o país caiu entre janeiro e setembro do ano passado. Os dados foram divulgados nesta semana. A Secretaria de Segurança do Distrito Federal, por exemplo, registrou o menor número de homicídios desde 1995. Os dados tratam de homicídios dolosos, quando há intenção de matar. Para esse tipo de crime, houve redução de quase 22% de janeiro a setembro do ano passado, em relação ao mesmo período de 2018, quando os assassinatos caíram de 37.600 para 29.400. Uma das coisas que eu acho que vale a pena ressaltar é o fato de que houve uma intenção clara, por exemplo, de buscar as manchas de criminalidade e, com isso, a partir de um trabalho com sensoriamento remoto, essas manchas foram sendo focadas e isso daí é algo que ajuda. O relatório é do Ministério da Justiça, que pela primeira vez traz o recorte por municípios. Em Ananindeua, por exemplo, que fica no Pará e tem cerca de 530 mil habitantes, as mortes violentas caíram mais de 58%. Destaque também para o Distrito Federal, que registrou o menor número de homicídios em 25 anos. Nesse período, a população cresceu, passou de 1.800.000 pessoas para mais de 3 milhões. Mesmo assim, esse tipo de crime caiu quase 13%. Atribuo essa redução um redirecionamento correto das forças de segurança, análise das manchas criminais para a alocação desses efetivos e principalmente as investigações das organizações criminosas, principalmente aquelas voltadas para o tráfico de drogas. Em Montes Claros, no norte de Minas Gerais, uma professora foi detida suspeita de injúria racial. Segundo a denúncia, ela chamou um vizinho de macaco. A professora pagou fiança de R$2.000 e vai responder em liberdade. Ao todo, Minas teve quase 400 casos de racismo e injúria racial no ano passado. Veja na reportagem da nossa parceira, Rede Minas. Luiz é taxista e foi vítima de um ataque racista por parte de uma mulher. A senhora está precisando de um táxi? Ela foi respondeu para mim, precisando eu estou mesmo, só que eu não ando com negro, eu não gosto de negro. Foi onde eu falei para ela, você não pode falar isso não, isso é crime, isso é racismo. Aí ela foi e repetiu para mim, mas e daí? Eu sou racista mesmo, eu sou racista. Aí eu falei assim, olha, eu vou chamar a polícia para você. Quando eu peguei no telefone para ligar para o 190, ela foi e cuspiu em mim.
A advogada Natália Burza Gomes foi presa. Nesse vídeo, na delegacia, ela cometeu a mesma injúria racial ao desacatar os policiais que faziam a ocorrência. 2 dias depois, Natália foi solta após pagar uma fiança de R$10 mil. Situações como esta têm chamado cada vez mais atenção e ligam o alerta na luta contra o preconceito. De janeiro até novembro de 2019, foram mais de 290 casos de injúria racial e mais de 90 ocorrências de racismo só aqui em Minas. Os dados são da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, o que dá, em média, mais de 1 caso de preconceito por dia. No mês de dezembro, mais 2 casos chamaram a atenção. No Mineirão, 2 torcedores xingaram um dos seguranças que estavam trabalhando durante o clássico entre Atlético e Cruzeiro. Na estação central do metrô da capital, o agente de segurança também foi vítima durante uma confusão causada por um passageiro na hora de pagar a passagem. O presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Minas explica que o crime de racismo compreende ofensas contra um determinado grupo. Ofensas essas que têm que ser direcionadas no que tange a sua cor, a sua religião e a sua etnia. O racismo também pode ser praticado contra uma pessoa, desde que esta seja impedida de ter acesso a locais e acesso na ascensão profissional em empresas. Aí, nesse caso, também é o caso do racismo. Já o crime de injúria racial é relacionado às ofensas feitas diretamente a uma pessoa. Tem que ter um dolo específico para ofender a honra diretamente de uma pessoa só, no singular. Investe mais em educação, investe mais em possibilidade de formação cidadã, que aí vão levar, né, cada pessoa na sociedade brasileira a entender o que é o óbvio, né? Entender que a outra pessoa, independentemente de gênero, de raça, de classe econômica, que ela é um ser humano, que ela precisa ser respeitada. Em Porto Alegre, voluntários estão sendo treinados para ajudar nos primeiros socorros até a chegada do SAMU. E o alerta é feito por aplicativo de celular. Veja na reportagem da nossa parceira TVE do Rio Grande do Sul. Treinamento para salvar vidas. Estes alunos vão se tornar voluntários do SAMU para agilizar o atendimento a pacientes em parada cardiorrespiratória. A motivação de Luciano para participar do curso vem da família. Foi ele quem prestou os primeiros socorros quando a avó passou mal. Ela sofreu uma parada cardiorrespiratória. Eu estava cursando na época o curso técnico de enfermagem e no conhecimento que eu tive no primeiro semestre foi o que me motivou e consegui prestar o primeiro socorro e graças a Deus deu tempo de chegar a SAMU e continuar com o atendimento. E hoje ela se encontra bem. Na verdade, cada minuto que passa diminui de 7 a 10% a chance de a gente reverter. Então, é extremamente importante que alguém realmente esteja fazendo as compressões torácicas, esteja circulando esse oxigênio, esse sangue, para manter a oxigenação mínima dos órgãos, né? Principalmente cérebro e coração. Por isso, a ideia é contar com uma rede de voluntários para ajudar no atendimento aos pacientes até a chegada do SAMU. Eles vão ser acionados por meio deste aplicativo de celular, chamado Coração no Ritmo Certo. Quando alguém num raio de 200 metros estiver sofrendo uma parada cardiorrespiratória, o usuário recebe o alerta. Para participar, é preciso se inscrever e fazer um curso de 3 horas com aulas teóricas sobre o dia a dia do SAMU e um teste prático. Mais de 600 pessoas já se inscreveram. Até a metade do ano, o objetivo do SAMU é capacitar 2.000 voluntários. Mais de 6 milhões de estabelecimentos em todo o Brasil já aderiram ao cashback, um mecanismo que é comum nos Estados Unidos e aos poucos está se popularizando por aqui. E o processo é simples, parte do dinheiro que o cliente gasta volta para ele. Cashback é uma forma que empresas dos mais diversos ramos encontraram para fidelizar clientes. Andréa usa 2 programas de cashback e já conseguiu recuperar um bom dinheiro. Eu já consegui, numa primeira compra, ter 200 e poucos reais, que eu transferi para minha conta através de um dos programas que eu uso. Um outro programa, eu também consegui 200 e poucos reais, comprei um celular
tendo esse bônus de desconto. Essa novidade do cashback, como o próprio nome diz, né, dinheiro de volta, é que você consegue receber literalmente um valor de volta por aquilo que você comprou. Então, basicamente, é a empresa dividindo um pedaço do seu lucro com você. Hoje, esse tipo de programa é oferecido por aplicativos, sites e outros estabelecimentos. Esse banco digital, por exemplo, devolveu mais de 20 milhões de reais aos clientes no ano passado. Para ter acesso ao cashback, é preciso ter cartão de crédito do banco e também realizar investimentos. Ele seleciona se ele quer que seja ressarcida uma determinada transação dele, uma compra que ele fez num determinado estabelecimento, né? Ou se ele quer simplesmente abater o valor integral dele da fatura em que ele tem a vencer daquele mês. Apesar das vantagens do cashback, essa ideia de ter parte do dinheiro de volta induz as pessoas a comprarem mais. E o pior, sem pesquisar direito os preços. Quando você faz uma compra no estabelecimento que te fornece cashback, você tem que fazer uma subtração. Quanto que é aquele produto menos o que eu vou receber de volta? Realmente essa subtração é um valor menor do que outra empresa concorrente? Se for uma outra empresa concorrente que tem um valor menor que esse, mesmo que não forneça cashback, com certeza é melhor você comprar nessa daqui. Se você já consegue evitar as dívidas e fazer economias, está no caminho certo. Mas para os especialistas, você ainda não é uma pessoa educada financeiramente. Pois é, ter educação nessa área é fazer escolhas conscientes, sabendo as consequências e definindo objetivos para o presente e o futuro. As dicas sobre como e onde buscar informações sobre finanças estão na última reportagem da série Cuidando do Seu Bolso. Seja para quem está com dificuldades em lidar com as dívidas ou para quem quer começar um investimento, um obstáculo é o mais comum: a informação. A falta ou excesso dela costuma deixar as pessoas perdidas na hora de decidir o que fazer com o dinheiro. Não por acaso, o tema educação financeira vem despontando em listas de diversos segmentos: livros, sites, canais no YouTube. A tendência é que a gente tenha cada vez mais o indivíduo responsável por planejar o seu futuro a fim de que ele possa ter níveis adequados, desejáveis de bem-estar financeiro na velhice. Entre os 20 livros mais vendidos na Amazon, gigante de vendas pela internet, 5 são relacionados a esse tema. Ainda no mundo virtual, o canal Me Poupe, da jornalista Natália Arcuri, ficou em 4º lugar entre os mais influentes do país num ranking da consultoria YouPix. E de acordo com a Comissão de Valores Mobiliários, os sites especializados em educação financeira já são mais procurados do que as páginas dos bancos e das consultorias de investimentos. Foi de olho nesse público que surgiram nos últimos anos diversos canais na internet sobre o universo das finanças pessoais. Quem vai renegociar uma dívida pode comprometer até, no máximo, 30% do seu salário com as parcelas. Se os vídeos ajudam a saber como usar melhor o dinheiro, como renegociar dívidas e como funcionam os juros, as diferentes estratégias sugeridas pelos youtubers também podem confundir quem precisa de orientação. Se você tentar consumir conteúdos de todos ao mesmo tempo e tentar consumir todos os conteúdos que existem, provavelmente você vai passar o resto da vida na frente do computador, porque o que não falta são horas de vídeo no YouTube, e não vai conseguir colocar em prática. Tem um momento que você precisa passar um ponto de corte. Escolhe um, segue, coloca em prática e aí depois você vai avançando mais e mais. Eu acredito que é muito importante quando você vai consumir informação na internet, você vai assistir um vídeo, entender quem é aquela pessoa que está te apresentando aquelas informações, com quem ela é ligada, quais são os interesses dela por trás daquele conteúdo. Para produzir conteúdo, os youtubers e blogueiros são muitas vezes patrocinados por instituições ligadas ao mercado financeiro. Isso não é necessariamente um problema, se não prejudicar a veracidade e a qualidade da informação prestada. Mas para garantir uma segurança extra, o internauta pode também acessar outros canais públicos e privados de educação financeira. O Banco Central, por exemplo, criou o espaço Cidadania Financeira no site bcb.gov.br. Lá é possível encontrar dicas de planejamento, de como sair das dívidas e cursos de gestão financeira. Tudo de graça.
A calculadora do cidadão permite ainda fazer projeções de rendimentos e financiamentos. No site paporetoconfebraban.com.br da Federação Brasileira de Bancos, você pode baixar um e-book gratuito que ensina a colocar as finanças em dia. O local também tem vídeos com dicas de educação financeira. A Comissão de Valores Mobiliários tem o portal do investidor.gov.br. A página tem cursos à distância, apostilas para download e material didático sobre diversos tipos de investimentos. É possível ainda se cadastrar pelo WhatsApp para receber informações sobre o mercado. Com esse tanto de material, a internet pode ajudar muito quem consegue aprender sozinho. Mas às vezes, os fatores que levam uma pessoa a se enrolar com o dinheiro vão muito além de saber fazer as contas. E é aí que é preciso procurar ajuda profissional. Os youtubers, nem sempre eles vão entender a questão emocional de cada pessoa. Então, eu tenho mais de 63 milhões de pessoas no SPC e Serasa. O que provoca o endividamento são as decisões emocionais. Então, se não for profissional, não vai conseguir ajudar. E se a pessoa não se abrir para um profissional, ela não vai conseguir. Quando a gente se depara com pessoas que estão realmente diante de um padrão de consumo compulsivo, um padrão realmente de dificuldade realmente de autocontrole em relação a isso, a gente busca exatamente essa técnica de autocontrole. Esse é um trabalho conjunto. No geral, a gente faz encaminhamento para profissionais que sejam profissionais da área de consultoria financeira, para que essa pessoa ela aprenda uma educação financeira. Teve várias situações de cursos que eu fiz, mas efetivamente o curso vinha, mas eu não conseguia traduzir ele de fato na minha vida. Mas se a pessoa já está endividada, como pagar por esses profissionais? Eles também podem ser encontrados de forma gratuita em defensorias públicas, PROCONs, tribunais de justiça e universidades. O mais importante mesmo é dar o primeiro passo para superar o problema. O início do ano é quando a gente faz as nossas metas para o ano, né? Os nossos objetivos. Talvez seja o momento de parar e rever até o próprio padrão de vida. Será que não é o ano de mudar um filho de escola, cancelar um serviço que é desnecessário, rever a anuidade do cartão de crédito, tentar de alguma forma enxugar os gastos? Se você quiser rever essa ou as outras reportagens da série Cuidando do Seu Bolso, é só acessar o site tvbrasil.ebc.com.br. Também é possível assistir no YouTube, youtube.com/tvbrasil. Daqui a pouco, o Festival da Cultura Japonesa chega ao Rio de Janeiro com atrações da cultura pop nipônica. E mais os desdobramentos da escalada de tensão entre o Irã e os Estados Unidos. A gente volta já. Pacata a vida no campo. E põe pacata nisso. Jeca, levanta, homem. Faz 2 horas que eu levantei, você ainda tá dormindo? Mazzaropi é o Jeca Tatu. Se nós dois for agarrar brigar por causa do burro, nós dois temos mais burro do que o burro que tá estragando a horta aí. Entendeu, seu burro? Sorta. Vamos. No Cine Verão, hoje, 11h30 da noite. Copa Santiago de Futebol Juvenil. Hoje, um clássico do futebol sul-americano, Aliança Lima e Palmeiras. Ao vivo, 9 da noite, aqui na TV Brasil. O Agro Nacional reapresenta as principais reportagens que foram ao ar nesta temporada. Você confere o preparo de um arroz nutritivo, feito com punks, as plantas alimentícias não convencionais. Também vamos falar de café. Visitamos uma fazenda no Planalto Central e conhecemos a produção do primeiro café sustentável da Amazônia. Agro Nacional é o mundo do campo, na tela da TV Brasil. Agro Nacional, sábado, 7 da manhã, na TV Brasil. Alô, som. Testando. 3, 2, 1. Rock and roll, baby. Com você.
vocês uma revista eletrônica onde a música é pop, a vibe é positiva. O volume, curte aí. É alto. Alto-falante, todo sábado às 14h, aqui na TV Brasil. Uma produção da Rede Minas. Na Argentina, o Banco Central reduziu a taxa de juros referencial de 52% para 50% ao ano. Esse é o quarto corte desde que o presidente Alberto Fernandes assumiu o cargo no mês passado. A medida é justificada pelo governo argentino para facilitar o crédito e, consequentemente, aquecer a economia. Estimativas mostram que a economia argentina caiu 3,1% e a inflação chegou a 55% no ano passado. As Forças Armadas dos Estados Unidos disseram que 11 militares americanos ficaram feridos nos ataques do Irã a bases americanas no Iraque, no início deste mês. Segundo o porta-voz do Comando Central do Pentágono, os militares feridos foram atendidos em bases americanas na Alemanha e no Kuwait. E não houve mortes. Esta nova informação do governo americano contradiz o presidente Donald Trump e as próprias Forças Armadas, que haviam divulgado que os ataques não tinham causado vítimas. E o governo do Irã divulgou hoje que um representante vai até a Ucrânia na próxima semana para entregar as gravações de informações e vozes incluídas nas caixas pretas do avião que foi atingido por um míssil iraniano por engano no dia 8 de janeiro, matando 176 pessoas. O material vai ser disponibilizado ao governo da Ucrânia depois que os dados forem analisados pela junta de investigação composta por especialistas do Irã, Ucrânia e Canadá. As autoridades iranianas também enviaram hoje ao Afeganistão o corpo de uma das vítimas da tragédia aérea. Os restos mortais de outros 3 afegãos serão entregues nos próximos dias. Judeus da Hungria lembraram hoje os 75 anos da libertação do gueto de Budapeste, no fim da Segunda Guerra Mundial. Vamos ao nosso giro internacional. A cerimônia aconteceu no Memorial do Muro de Budapeste e contou com depoimentos emocionados de sobreviventes do Holocausto. Durante a guerra, a Hungria foi invadida pelos nazistas, que confinaram cerca de 70 mil judeus num gueto da capital húngara, isolados por placas de madeira do restante da cidade. Milhares morreram de fome e de frio. Mais de 500 mil judeus húngaros foram assassinados pelos alemães durante o Holocausto. Budapeste foi libertada dos nazistas pelo Exército Vermelho Soviético em 1945. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, acusou o governo da Síria de quebrar o mais recente cessar-fogo na província de Idlib, controlada pela oposição ao ditador sírio Bashar al-Assad. Testemunhas e rebeldes oposicionistas relataram que aviões pró-Rússia e pró-Assad estão bombardeando a região e já mataram 20 pessoas. A Turquia havia assinado uma trégua com a Rússia, aliada do governo sírio, no início do ano, para remover os cerca de 3 milhões de civis que moram no noroeste da Síria para zonas mais seguras. O governo russo nega que tenha bombardeado civis. Funcionários do Museu do Louvre, que estão em greve, impediram turistas de entrarem no famoso ponto cultural de Paris hoje. Alguns dos turistas reclamaram e outros apoiaram a atitude dos funcionários. Os grevistas fazem parte do movimento que paralisa os transportes públicos na França há 44 dias contra a proposta do presidente Emmanuel Macron de reforma e unificação da Previdência Social. Por causa da greve, o governo francês já recuou na ideia de aumentar a idade mínima para aposentadoria de 62 para 64, além de abrir o diálogo permanente com os sindicatos. Começou hoje no Rio de Janeiro a 3ª edição do Rio Matsuri. O festival permite aos visitantes uma imersão na cultura japonesa. A repórter Cláudia Boyunga acompanhou esse primeiro dia do Rio Matsuri e fala com a gente ao vivo agora. Oi, Cláudia, boa noite para você. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline. Esta é a 3ª edição do Rio Matsuri, que tem desde a cultura mais tradicional japonesa até a cultura geek e pop. Entre as atrações estão apresentações artísticas e musicais, oficina de origami, ikebana, que são aqueles arranjos florais japoneses, e oficina de mangá,
que são aquelas histórias em quadrinhos japonesas. Aqui no evento tem um pavilhão de esportes que é em homenagem aos Jogos Olímpicos deste ano, que acontecem em Tóquio. Entre as atrações deste pavilhão estão atrações relacionadas às 5 novas modalidades esportivas que passam a ser olímpicas em 2020, como skate, escalada e surf. Entre as atrações que estão aqui no Rio Matsuri está a maior prancha de surf já surfada no mundo. O evento acontece até segunda-feira e a expectativa é que passem por aqui 60 mil pessoas. Veja mais detalhes na reportagem. Da tradição, o som do batuque dos taikos. Um instrumento milenar, no passado usado em batalhas, que hoje está presente em apresentações artísticas. Nessa árvore, os visitantes penduram seus desejos, escritos em papeizinhos coloridos, para que eles se realizem. Para quem gosta de bonsai, o evento oferece uma oficina. Do mundo geek, chama a atenção a quantidade de cosplayers, pessoas que se fantasiam de personagens de desenhos ou de jogos. Fã da cultura japonesa, Júlia é cosplayer desde os 13 anos. Eu sempre gostei das fantasias, dos animes, dos filmes, então eu sempre quis me transformar num personagem, viver um pouco ele, nem que seja por um dia. Geek em japonês é otaku, universo bem representado na 3ª edição do Rio Matsuri. Domingo, às 5 horas da tarde, vai ter no palco principal o maior concurso de cosplay do mundo. A gente está fazendo a etapa Rio de Janeiro, que é uma das seletivas para levar a dupla vencedora para Tóquio, que vai disputar lá o Mundial. Você conhece o Japão, né, Aline? Já te vi lá 2 vezes, olha, sensacional, viu? O Repórter Brasil de hoje termina aqui. Uma boa noite. Obrigado pela companhia, um bom fim de semana e até segunda-feira. Copa Santiago de Futebol Juvenil. Hoje, um clássico do futebol sul-americano, Aliança Lima e Palmeiras. Ao vivo, 9 da noite, aqui na TV Brasil.